E hoje, doutor, a gente não vai começar falando sobre coronavírus, que já é um avanço, já mostra, felizmente, que a gente está passando, né, do pior da pandemia. A gente vai falar sobre casos de raiva humana no Brasil. Eu queria que o senhor explicasse um pouco o que é essa raiva humana, né? Além da raiva que o pessoal sente no dia a dia e tudo mais, né? Conta pra gente, doutor Álvaro, bom dia. Bom dia, Barão, bom dia para ela e para os ouvintes. Barão, acho que quando as pessoas escutam raiva humana, as pessoas até se questionam, ainda tem caso de raiva em seres humanos? E para surpresa, acho que todo mundo está escutando a gente hoje aqui, no mundo, Barão, dado de 2018, a gente tem mais de 60 mil casos anuais no mundo de raiva. Eu vou fazer uma pergunta, Barão. Você tem ideia qual é a letalidade de alguém que pega raiva? Qual a chance dessa pessoa morrer? Oi, Barão? Eu não sei, estou falando aqui. Barão, ouvindo? Agora eu estou escutando o Barão. É próxima de 100%. Meu então, Deus. Assim, não tem tratamento, até alguns protocolos, né, com relação ao manejo da raiva humana. E a nossa preocupação é que no Brasil a gente tem visto nos últimos meses alguns casos isolados de raiva. Existem alguns animais onde o ciclo da raiva pode acontecer. A gente conhece muito bem do ambiente que a gente está mais acostumado, cão, gato, mas existem ciclos de transmissão da raiva em animais silvestres, em morcegos especialmente, os morcegos hematófagos, e o homem quando entra em contato com esses animais, através de mordedura ou de lambedura, quando lambe alguma mucosa ou pele que não está íntegra, esses animais podem transmitir a raiva. E se a pessoa não faz a profilaxia, porque existem métodos, algumas medicações, vacina contra a raiva, imunoglobulina, que é um anticorpo pronto, se a pessoa não faz essas medicações profiláticas depois da exposição, ela tem um risco, sim, potencial de desenvolver essa doença. E o diagnóstico é difícil. Os últimos casos que a gente teve no Brasil, Barão, nas últimas semanas, foram de populações indígenas que não têm muito acesso à saúde no Brasil. Então, a gente fica preocupado porque essas pessoas, às vezes, moram em locais onde não tem nenhum serviço médico próximo, não tem a possibilidade de fazer uso dessa profilaxia, mas realmente vai muito além do ciclo em gatos e em cachorros, que a gente está mais acostumado a ver, né? Então, é realmente uma situação no mundo ainda de uma importância que a gente esquece. A raiva é uma doença negligenciada na lista das doenças infecciosas no mundo, né? Agora, doutor Álvaro, você mencionou, vai muito além dos nossos pets ali, que são aqueles que a gente vacina. O que a gente pode fazer nesse sentido? É importantíssimo, Ellen, quando você tiver alguma situação, se viaja, ou mesmo dentro do ambiente urbano, ou quando você vai para algum lugar, porque existe um ciclo também em animais de produção, né, gado, então tiver alguns animais, cão, gato, macacos, às vezes morcego, você vai visitar caverna, ou mesmo outros animais, se tiver mordedura, tem que procurar um serviço médico para avaliar a indicação ou não de profilaxia. Existem acidentes leves, acidentes graves, perto de nervo, né? Porque quando você tem uma mordedura perto de topografia de nervos, lembrar que o vírus da raiva ele é neurotrópico, ele caminha através da bainha de mielina do nervo até chegar no sistema nervoso central. Então, é importante que a pessoa procure atendimento para fazer a prevenção. A prevenção é feita através de algumas medicações, de vacina e de anticorpo pronto, dá para fazer isso, dependendo do acidente, se ele for leve ou grave, e aí diminui muito o risco de desenvolvimento da raiva humana, né? Para alguns animais eu consigo não fazer nada, observar o animal, no caso de cães e gatos, né? Lembrar que em alguns lugares do Brasil, Ellen, a gente já teve praticamente, chegou em taxa zero de raiva canina e raiva em felinos, então a gente fica mais tranquilo, mas lembrar que não são só esses animais que podem transmitir raiva. Então, especialmente as pessoas que viajam, fazem ecoturismo, vão para alguns locais, cuidado com o morcego. O acidente com o morcego é indicação de procurar você imediatamente um serviço de saúde para ser avaliada a profilaxia da raiva. Doutor Álvaro, vamos voltar a falar sobre um outro assunto que o brasileiro, infelizmente, tem que lidar, né? Que é a dengue. Goiás está liderando a incidência de casos de dengue no Brasil. Muito se falou na possibilidade de uma vacina contra a dengue. Tem alguma coisa no horizonte, doutor? Olha, Barão, a gente falou tanto de vacina de Covid, né? A dengue é uma doença arbovirose, ou seja, uma doença transmitida por um mosquito, a gente conhece, velho conhecido da população brasileira, o Aedes. E esse ano nos preocupou muito, Barão. Nos primeiros 4 meses de 2022, a gente teve a quantidade de casos maior do que dos últimos anos de dengue, né? Então,
É uma doença que pode ser grave, claro que a maioria dos casos faz de uma forma leve, muito chata, as pessoas têm febre, dor no corpo, ficam às vezes uma semana de cama, é uma doença que afasta as pessoas das atividades produtivas de trabalho, mas alguns pacientes fazem a forma grave. A forma grave, do ponto de vista de clínica de sintomas, sangramentos, extravasamento de sangue para algumas estruturas nobres do organismo, com alta taxa de mortalidade associada. Só que a gente ficou muitos anos, Barão, tentando só fazer o controle do vetor, o Aedes. E a gente, infelizmente, faz muito mal esse controle do vetor, né? E durante a pandemia da Covid-19, a gente simplesmente esqueceu de dengue de fazer controle do Aedes aegypti. Teve estação chuvosa agora, em vários lugares do Brasil, isso favorece mesmo, a gente conhece isso, água parada, e buscar uma outra estratégia além do controle de mosquito é importante. E tem algumas vacinas, você tem uma vacina aprovada já na rede privada para dengue, a vacina da Sanofi, só que tem um grande problema nessa vacina, Barão. Quem nunca teve dengue não pode tomar a vacina. Porque tem os estudos que liberaram na fase 3 dessa vacina, mostraram que quem nunca teve a doença e toma a vacina pode ter uma chance de desenvolver forma grave. Então, só para quem já teve a doença. Então, assim, o jeito de você saber isso é colhendo sorologia. Esse foi um dos motivos, Barão, que a vacina não foi colocada no Programa Nacional de Imunizações. Imagina, só tem que colher sorologia de todo mundo antes de fazer uma vacina, né? Mas existem outras vacinas em fase 3, uma vacina do Butantan, que já está quase 10 anos em desenvolvimento, uma vacina que tem uma expectativa de terminar os estudos de fase 3 em 2024. Então, talvez a gente tenha uma vacina nacional para uma das principais doenças infecciosas que a gente tem no nosso país ainda, que é a dengue, e também a gente torce para ter outras vacinas também para chikungunya e zika vírus, que são outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Ô, doutor Álvaro, o governo do Rio Grande do Sul chegou a falar agora, essa semana aqui, dizendo que teve que adquirir com recursos próprios os kits para testagem da dengue, que não estava chegando pelo Ministério da Saúde. Ela é uma doença de fácil identificação nos centros urbanos? Olha, Ellen, tem que fazer para você ter certeza do diagnóstico de dengue, é preciso ter um teste sorológico, né, que a gente faz geralmente 5 a 7 dias depois do início dos sintomas, é um exame de sangue comum, ou existem métodos também de exame pelo sangue, na fase inicial de você reconhecer algumas proteínas do vírus da dengue, lá pelos 3º, 4º dia de sintomas, que também podem ser importantes para fazer o diagnóstico. Lembrar que a grande dificuldade é fazer o diagnóstico de uma doença que se parece com muitas outras, né? Febre, dor no corpo. A dengue começa com sintomas são muito parecidos com outra infecção viral. Então é importante sim quem está conduzindo os casos fazer o diagnóstico para saber o que espera de complicação oriental o paciente. Mas a gente tem muita dificuldade no Brasil para fazer diagnóstico de dengue, não só aí no sul, relatos aí do sul do Brasil, mas em todos os lugares o teste demora a ficar pronto, a disponibilidade não é universal. Então a gente tem esse problema no manejo da dificuldade de ter o diagnóstico em tempo real dessa doença. Doutor, para não deixar de falar de coronavírus, né, aqui nos Estados Unidos já o pessoal liberou. Dentro dos aviões, ninguém mais praticamente está usando máscara, né? O que até há 2 semanas era uma obrigatoriedade, agora não é mais. Liberou geral dentro dos aviões. O senhor acha que isso vai acontecer também em breve no Brasil? Qual é o risco dessa situação, hein, doutor? Barão, essa é uma dúvida. Todo mundo pergunta a respeito da questão de máscaras em ambientes fechados ainda, né? E os protocolos do mundo todos estão caindo, né? Na Europa, nos Estados Unidos. E por que está acontecendo isso? Realmente a gente está vendo em vários locais uma baixíssima circulação viral, uma quantidade muito pequena de casos. Então, quando você entra no cenário da doença, de uma transição de uma epidemia para uma endemia, isso nos permite a tomada de algumas decisões com relação à retirada de máscaras, né? E a gente está vendo realmente São Paulo, algumas capitais do Brasil, caminharem para essas decisões, mas são decisões que não são decisões irresponsáveis, elas estão baseadas nos indicadores de doença no Brasil. Realmente a gente não teve os eventos de festas que aconteceram nas últimas semanas, a gente não mostrou um aumento significativo, não viu esse aumento significativo de casos, a ponto da gente ter que voltar atrás na tomada dessas decisões de flexibilização. E a gente sempre fala para a população, Barão, quem se sentir confortável em continuar utilizando máscara em ambientes fechados, continue utilizando máscara. É uma questão mais burocrática, a questão de você retirar ou não dos locais. Especialmente aquelas pessoas vulneráveis, que têm doença de base, que não têm esquema completo vacinal. Então, para essas pessoas, por mais que a gente libere alguns ambientes, a melhor conduta é tentar utilizar, especialmente se você for uma pessoa mais vulnerável.